Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Boa noite. O Ministério da Saúde recomenda a suspensão da aplicação da vacina contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades no país. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal já informaram que não vão seguir a recomendação e irão continuar com a imunização. E você vai ver também. Disputa por território entre milícias leva pânico e morte a 5 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Alta do preço dos combustíveis provoca crise nos aplicativos de transporte. Motoristas estão deixando de aceitar corridas que não são rentáveis e os passageiros já não encontram carros com facilidade. E os 100 anos de Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, virou bairro. A comunidade evoluiu ao longo dos anos, cresceu tanto que, se fosse uma cidade, estaria entre as 300 maiores do país. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, não compareceu ao depoimento marcado pela CPI da pandemia no Senado. A defesa de Batista Júnior alegou que a convocação do cliente chegou apenas ontem, o que inviabilizou a participação dele no dia de hoje. Diante da situação, a comissão remarcou o depoimento para a próxima quarta-feira, dia 21. A mesa diretora da Câmara dos Deputados oficializou a cassação do deputado federal Emerson Miguel, conhecido como Boca Aberta, do PROS do Paraná. No final do mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha anulado o diploma do deputado por considerá-lo inelegível dentro da lei da ficha limpa. Isso porque em 2017, quando era vereador em Londrina, Boca Aberta teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar e foi denunciado em segunda instância por denunciação caluniosa. Agora quem assume a vaga é o suplente, Osmar Serralho, do PP do Paraná. E chegou ao fim o reality Planeta Startup. Conheça agora os vencedores da competição. Grandes ideias e muita inovação fizeram parte da segunda temporada do Planeta Startup. Foram 2 meses de muito trabalho e aprendizado. As 20 startups selecionadas passaram por mentorias com grandes profissionais do mercado para fazer o negócio decolar. Com tanta startup boa, não foi fácil escolher as 13 startups vencedoras da temporada. Nossos jurados foram firmes, fortes e precisos, mas também deram dicas valiosas e se emocionaram. O terceiro lugar ficou com a Gaia, uma startup que quer transformar o e-lixo no Brasil. Ela ajuda pessoas e empresas a descartar seus lixos eletrônicos, reconhecendo a iniciativa com recompensas de parceiros. A segunda posição ficou com a Única Instância, uma startup que ajuda o consumidor que está enfrentando problemas com suas contas de casa, como celular, internet, luz e água. E a grande campeã foi a Recicla Club, uma startup que ajuda empresas a dar o fim correto para seus resíduos, desde a organização do espaço físico do cliente até a destinação ambientalmente mais adequada. Também prepara as empresas para se adequarem corretamente à legislação ambiental do Brasil. A Recicla Club leva 1 milhão em investimentos do fundo WeVentures, 6 meses de aceleração no Espaço Startup Mais, no PIC, mais R$75 mil em serviços de tecnologia no Instituto FIT. Você pode rever esse reality eletrizante e cheio de boas ideias no YouTube da Rede TV, do Planeta Startup e em nossas redes sociais. Esperamos vocês para outra jornada em breve. A maior competição de startups do Brasil continua em busca de soluções inovadoras e startups incríveis. Até a próxima! Planeta Startup, um novo momento, uma nova transformação. O Ministério da Saúde voltou atrás hoje e retirou a recomendação para que adolescentes entre 12 e 17 anos sejam vacinados contra a Covid-19. Segundo o governo, foram registrados 1.500 eventos adversos em um total de 3,5 milhões de jovens vacinados no país. A medida atinge a vacinação de cerca de 20 milhões de adolescentes. Esse é o número de jovens de 12 a 17 anos, segundo o IBGE. Nos postos de saúde de Brasília, em que a faixa etária já está em 14 anos, a imunização dos adolescentes ocorreu normalmente durante todo o dia e não será interrompida, segundo o governo local. Muito nervosa, estava querendo muito,
Achei que não ia conseguir tomar, mas foi. Agora que eu estou vacinado, agora é só esperar pela segunda dose. Eu fico feliz que essa vacinação esteja com um grande progresso desse jeito. Já está vindo cada vez mais adolescente, então acho muito bom isso. A decisão do governador Ibanez Rocha contraria a nova orientação do governo federal. Em coletiva, durante a tarde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retirou a recomendação para que os adolescentes de 12 a 17 anos sejam vacinados contra o novo coronavírus. Essa mudança de orientação ocorreu por 3 motivos, segundo o ministro Marcelo Queiroga. A Organização Mundial de Saúde não recomenda taxativamente vacinar o grupo. A maior parte dos adolescentes contaminados com o Covid apresenta uma evolução benigna. Em terceiro lugar, a redução recente do número de casos e óbitos em geral. O ministro Queiroga recomenda, inclusive, que o jovem que já tomou a primeira dose não tome a segunda. Os que não têm comorbidades, para por aí, independente da vacina. Os com comorbidades, que tomaram a vacina Pfizer, eles vão continuar o seu programa vacinal. A morte de um jovem no estado de São Paulo, que havia se imunizado há poucos dias com a vacina da Pfizer, a única autorizada para a faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também contribuiu para a mudança de posição do Ministério. Nós estamos investigando, né, esse caso de óbito, mas que é temporalmente associadas à vacinação. Não sabemos se o paciente ainda tinha outras comorbidades ou não, né, por isso que está em investigação. Em nota, a Anvisa afirmou que investiga a morte de um adolescente de 16 anos, mas que no momento não há relação entre o caso e a aplicação da vacina. E ressaltou que os dados ainda são preliminares e que a investigação será aprofundada. Contrariando a decisão do Ministério da Saúde, a Anvisa diz também que, com os dados disponíveis, não existem evidências para alterar a indicação da vacinação da população entre 12 e 17 anos. Até ontem, segundo o Ministério da Saúde, 3,5 milhões de adolescentes foram vacinados, a grande maioria com a vacina da Pfizer. 26 mil jovens teriam tomado vacinas diferentes. Por hora, a orientação do governo é de que só devem ser vacinados adolescentes com deficiências permanentes, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. O governo do estado de São Paulo não vai alterar o cronograma do Programa Estadual de Imunizações e resolveu manter a vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos, contrariando a determinação do Ministério da Saúde. A repórter Joyce Maffezoli traz todas as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Joyce, seja muito bem-vinda. Boa noite, Augusto, Gabi, boa noite a todos. A decisão de manter a vacinação de adolescentes sem comorbidades foi uma recomendação do Comitê Científico do Estado. O governador João Dória, do PSDB, disse hoje que ficou indignado com a determinação e que foi um equívoco do governo federal. Disse ainda que a suspensão cria insegurança e causa apreensão em jovens e em famílias. Até agora, cerca de 2,5 milhões de adolescentes receberam a primeira dose, o que representa 72% desse público no estado de São Paulo. A capital já imunizou 84%. E também hoje o prefeito da capital, Ricardo Nunes, afirmou que a cidade deve retomar amanhã a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, que estava em falta. A cidade recebeu hoje 200 mil doses da vacina. Desde 10 de setembro, o esquema vacinal de quem tomou a primeira dose da AstraZeneca estava sendo feito com o imunizante da Pfizer. A intercambiabilidade das vacinas foi aprovada pelo Comitê Científico do Estado, com base em estudos da Organização Mundial da Saúde e orientação do próprio Ministério da Saúde. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. Olha, moradores de mais 2 cidades do sul de Minas Gerais já podem se cadastrar como voluntários para os testes da Butanvac, a primeira vacina contra o coronavírus fabricada totalmente aqui no Brasil.
As prefeituras de Itamogi, de 10 mil habitantes, e São Sebastião do Paraíso, com 70 mil moradores, já começaram a fazer a triagem de voluntários para participar dos estudos clínicos da Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. É preciso ter mais de 18 anos, não ter sido vacinado e nem contraído a Covid-19. A primeira dose da vacina será aplicada na próxima segunda-feira e a segunda, 28 dias depois. Desde o final de agosto, outras 8 cidades mineiras estão em busca de voluntários para os testes do imunizante. O pedido de autorização para uso emergencial na Anvisa deve ser feito até novembro. A expectativa é que a primeira vacina contra a Covid totalmente produzida no Brasil esteja disponível no mercado no início de 2022. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.173.000 pessoas se recuperaram da doença. 306 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 589 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. Olha, a maior rede de agiotagem do estado do Rio de Janeiro foi desmantelada na manhã desta quinta-feira em uma ação feita pela Polícia Civil. 35 pessoas foram presas. Veja na reportagem de Luísa Tenan. A ação teve como objetivo cumprir 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Segundo as investigações, a quadrilha extorquiu 70 milhões de reais das vítimas nos últimos 4 anos. A Operação Abaco mobilizou mais de 200 agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Contou também com a ajuda de policiais do Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais. Os agentes saíram aqui do Rio de Janeiro e foram até esses estados em busca dos suspeitos. A quadrilha praticava agiotagem com juros abusivos, na maior parte das vezes maiores que 30%. Dívidas antigas já quitadas também eram cobradas novamente pelos criminosos. Com a pandemia e a dificuldade financeira das vítimas, o bando cresceu e abriu mais de 70 escritórios pelo Brasil. De acordo com a investigação, os criminosos tinham acesso a um banco de dados especial e conseguiu o contato de parentes e vizinhos. Por telefone, ameaçavam as vítimas sempre com muita agressividade. As vítimas que compareceram na delegacia, elas relataram histórico de terror. Ameaçar filho, pai, falar que vai matar, ir na casa, quebrar a casa. Transformar a vida da pessoa num verdadeiro terror. O chefe do esquema, ainda de acordo com a polícia, é Guilherme Andrade Aguiar, o Macarrão. Preso desde janeiro, ele continuava dando as ordens aos comparsas. Aumentaram os casos de quadrilhas que roubam celulares para fraudar aplicativos de bancos e até limpar a conta bancária das vítimas. O ladrão passou de bicicleta e levou o celular da Brenda. O prejuízo foi grande. Todo aquele tempo que eu levei para juntar o dinheiro, eles simplesmente em meia hora conseguiram pegar tudo, entendeu? O dinheiro foi transferido da conta da Brenda para a conta de outra pessoa. O banco ainda não conseguiu esclarecer o caso e nem devolveu o dinheiro para ela. A orientação dos especialistas é que o consumidor que cair nesse tipo de golpe registre imediatamente o caso na polícia e faça uma ocorrência no banco para pedir a devolução do valor. Em junho, um ladrão levou o aparelho deste vereador de São Paulo. Ele achou que ficou apenas sem o celular. Tiveram várias operações em 3 contas bancárias. Eu identifiquei uma movimentação total de R$77 mil. Esta advogada não tem dúvida da responsabilidade da instituição. Todas as instituições bancárias devem checar as transações que são realizadas pelos seus clientes, né? Verificar a idoneidade daquelas transações. E eles têm sim a aparelhagem tecnológica suficiente para realizar essa conferência. A advogada Fernanda Zucari, especialista em direito do consumidor, diz que o Banco Central também é responsável por encontrar uma solução para os casos de transações bancárias fraudulentas. A forma que ele vai regular a utilização do Pix é que precisa
realmente ser validada pelo Banco Central, com normas mais eficazes protegendo o consumidor. A instituição onde a Brenda tem conta informou que lamenta e está investigando. Ou seja, ela continua no prejuízo, mas já sabe como evitar novos golpes. Hoje eu não deixo nenhum aplicativo de banco no celular, que eu carrego, né, dia a dia. Também não deixo nada logado, seja e-mail, seja rede social. E estou deixando os aplicativos assim, só o WhatsApp mesmo. Coloquei reconhecimento facial também no WhatsApp. Todas as medidas de segurança possíveis eu acrescentei. A guerra entre milicianos levou pânico aos moradores de pelo menos 5 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro na manhã de hoje. Vans foram incendiadas, 3 pessoas morreram. A guerra entre milicianos pela disputa de território transformou a região em uma praça de guerra e levou pânico aos moradores. Calma, mãe, eles já foram. 7 vans foram incendiadas e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas. Por segurança, a circulação de ônibus foi suspensa. Está pegando. Já tem outra van ali na frente também pegando fogo. O policiamento precisou ser reforçado nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste. 7 batalhões da PM foram acionados e um helicóptero deu apoio ao patrulhamento. Desde a morte do miliciano mais procurado do país, Wellington da Silva Braga, o Eco, em junho, durante uma operação da Polícia Civil, a região comandada por ele se tornou alvo de uma disputa entre 2 milícias. Já nas primeiras horas após a morte do criminoso, os 2 grupos começaram a se movimentar. Um deles é chefiado pelo irmão de Eco, Luiz Antônio Braga, o Zinho. Do outro lado está Danilo Dias Lima, o Tandera, que tenta conquistar mais espaço na região. Os ataques de hoje teriam sido ordenados por Tandera, em retaliação a 2 assassinatos que ocorreram nesta quarta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, 2 homens foram mortos. Ambos teriam ligação com o miliciano. O mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, elaborado em outubro do ano passado, apontou mais de 2 milhões de pessoas vivendo em áreas comandadas por milícias, que controlam mais da metade do território do município do Rio de Janeiro. Nessas localidades, moradores e comerciantes se tornam reféns da milícia, que controla os serviços como TV a cabo e internet, a venda de botijões de gás, além da cobrança de taxas de segurança. É fundamental que a gente possa ter realmente o apoio da sociedade, a obtenção de informações para que possamos retirar de uma vez por todas esses marginais que protagonizam essas ações. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que aumenta até o final do ano o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. De acordo com o Palácio do Planalto, o dinheiro arrecadado será utilizado para custear o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. A expectativa é arrecadar mais de 2 bilhões de reais. O governo elevou a projeção da inflação para este ano. Para o Ministério da Economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve fechar 2021 em 8,4%. As informações foram divulgadas hoje no Boletim Macrofiscal do Ministério da Economia. Em julho, no mesmo relatório, a previsão da inflação era de 5,9%. Você já reparou no supermercado que tem produto que encolheu, mas o preço não baixou não, viu? O Mauro Tagliaferri explica esse fenômeno da economia. Você já ouviu falar da reduflação? É um truque usado pelas marcas em época de inflação. Os custos de produção, como energia, transporte e matérias-primas, sobem. Em vez de repassar essa alta ao consumidor, o fabricante mantém o preço, mas reduz a quantidade do produto na embalagem. Ou seja, o consumidor paga o mesmo valor, mas leva menos produto. Por exemplo, os ovos não vêm mais em 1 dúzia, mas em 10 unidades. Açúcar de 1 quilo para 800 gramas. Sabão em pó de 1 quilo para 900 gramas. E teve redução na carne, no chocolate, no iogurte, até na paçoca. E pode isso? Pode, mas tem algumas condições. O Ministério da Justiça instituiu em 2002 a Portaria 81,
que estabelece que toda mudança de quantidade nas embalagens deve vir em destaque pelo período de 3 meses. E não pode ser letrinha minúscula, não. Os órgãos e associações de defesa do consumidor estão de olho. Se o consumidor perceber que tem o mesmo produto, na mesma embalagem, com o mesmo tamanho da embalagem, mas com redução do peso, sem que haja aviso no rótulo de que o peso do produto foi diminuído, ele pode reclamar. O PROCON irá apurar se houve propaganda enganosa e, nesse caso, multar a empresa. A indústria afirma que a prática não é um truque. Que não é um truque para enganar o consumidor. Segundo a Associação da Indústria de Alimentos, a redução da quantidade é definida por estratégias de cada empresa, de acordo com a demanda de mercado, pesquisas, mudanças de necessidades e comportamento de compra das famílias. E que toda alteração é devidamente sinalizada na embalagem de acordo com a lei. E a dica é: preste atenção aos rótulos, leia as embalagens, pesquise. E lembre, você tem sempre a opção de comprar o produto da marca concorrente. Se a inflação assusta de um lado, a economia neste ano deve apresentar um bom resultado. O Ministério da Economia manteve a estimativa de crescimento do PIB para 2021 em 5,3%. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros do crédito imobiliário para 2,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. De acordo com o banco, isso representa uma queda de 0,4 ponto percentual. Os novos valores estarão disponíveis a partir do dia 4 de outubro. O cliente terá até 35 anos para pagar o empréstimo. Também existe a opção de carência de 6 meses para o início da quitação do financiamento. A comunidade de Paraisópolis comemora 100 anos hoje. A segunda maior favela de São Paulo cresceu tanto que, se fosse uma cidade, estaria entre as 300 maiores do país. A Maria Helena lembra de quando chegou do Piauí há 42 anos, com 3 filhos e grávida do 4º. O marido já estava em São Paulo. Ela veio passear e ficou por aqui. Aqui, quando eu cheguei, tudo era mata. Não tinha essas casas. A água vinha, a prefeitura trazia uns caminhões de água para nós e nós pegávamos um baldinho e ficava, todo dia trazia um caminhão de água para gente. Agora está bem diferente de quando Maria Helena chegou a Paraisópolis. A transformação ao longo dos anos é surpreendente. Tem água encanada, energia elétrica, comércio, escolas, posto de saúde e cerca de 100 mil moradores. É organizada como se fosse uma cidade, com administrador e regras. Houve um programa de urbanização que os moradores interviram e mudou bastante do que era previsto no começo. Então a gente tem o CEL, tem 13 escolas estaduais e municipais, foi construído várias unidades de saúde. É claro que a gente está longe ainda do que é necessário para atender a demanda de todo mundo, sempre precisa de mais, mas a gente conseguiu conquistar muita coisa nos últimos 15 anos. Antes de virar favela, Paraisópolis era uma fazenda que foi transformada em loteamento. Na década de 50, imigrantes do Nordeste que trabalhavam na construção do Palácio dos Bandeirantes, do Estádio do São Paulo e do Hospital Albert Einstein começaram a ocupar o espaço. A comunidade cresceu juntamente com o Morumbi, bairro nobre conhecido por suas mansões. Com as melhorias, Paraisópolis se tornou cobiçada. Há mais procura por imóveis do que oferta e isso encareceu os preços. O aluguel de um comércio é, em média, R$3.000 e de uma residência, R$800. Tudo pequeno, com 1 ou 2 cômodos. E a modernidade já chegou por aqui. Essa é uma conveniência autônoma, um modelo comum na Europa e condomínios de luxo. A entrada é permitida por meio do aplicativo. A compra e o pagamento são por conta do cliente. Isso aqui está incluindo as pessoas para uma realidade que em alguns momentos ela pensou que estava distante dela e hoje trouxemos para perto da casa dela, facilitando a vida dela. Funciona 24 horas, tem de tudo um pouco dentro da nossa loja para dar total suporte para o morador de favela. Na comemoração do centenário de Paraisópolis, a Associação de Moradores organizou uma série de atividades e ações sociais, culturais e relacionadas a emprego e empreendedorismo.
Essas casas, que estão sendo rebocadas, foram escolhidas pelo G10, organização que atua em favelas. Depois, elas serão pintadas. A tendência é os tijolos à vista começarem a desaparecer. E, aos poucos, a favela vai ganhar cores, dando mais qualidade de vida e orgulho aos moradores. Nós não sonhamos em morar na favela, nós sonhamos em morar num bairro. E aqui precisa ter todas as condições da população poder crescer e se desenvolver. Durante muito tempo, com minha família, que há mais de 70 anos, nós tínhamos que dizer que morávamos no Morumbi. Hoje podemos falar com orgulho, I love Paraisópolis. Olha, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do Código Eleitoral. Entre as mudanças está a obrigatoriedade de uma quarentena de 4 anos para membros do Judiciário, militares e policiais. O texto agora será analisado no Senado, onde não há garantias de que será aprovado a tempo de valer para as eleições do ano que vem. A votação do novo Código Eleitoral na Câmara dos Deputados ocorreu de forma rápida, com total prioridade por parte do presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Mas no Senado, onde será analisado agora, a situação deve ser bem diferente, conforme adiantou o presidente Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. E o Código Eleitoral, que é algo mais amplo, são, me parece, cerca de 900 artigos que a Câmara está se debruçando. Ao chegar ao Senado, nós vamos fazer uma avaliação sobre o tempo, se é possível ainda fazer dentro do critério da anualidade, ou seja, no mês de setembro. Mas eu não posso garantir isso depende muito do colegiado, em especial da Comissão de Constituição e Justiça, que também deverá pautar isso e vai ser o trabalho comum. Se não der tempo de se votar o Código Eleitoral, que ao menos votem aquelas regras que possam servir já para as eleições de 2022. Além do tamanho, como alertado pelo presidente do Senado, são cerca de 900 artigos, o texto aprovado pela Câmara tem vários pontos polêmicos. Na votação de ontem, os parlamentares retomaram a obrigatoriedade de uma quarentena para membros do Judiciário, policiais e militares, que só poderiam se candidatar após 4 anos depois de deixar o cargo. Outra questão que provoca discussões é a proibição de que pesquisas eleitorais sejam divulgadas na véspera da eleição. A volta da propaganda partidária no rádio e na TV, a autorização de candidaturas coletivas em cargos de deputado e vereador e o valor dobrado dos votos em mulheres e negros na hora da distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral também estão no texto. A proposta ainda permite que o Congresso Nacional derrube resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Para entrar em vigor ainda nas eleições do ano que vem, as mudanças precisam ser aprovadas pelo Senado e sancionadas até o início de outubro. Com o preço do combustível elevado, muitos motoristas de aplicativos estão aceitando somente corridas que compensem economicamente e assim deixam de atender alguns passageiros. E isso está acontecendo em todo o Brasil. Muitos deles estão desistindo da profissão. De um lado está o motorista que precisa manobrar as contas para tentar continuar trabalhando sem ficar no prejuízo. Eu estou trabalhando em horários que não tem trânsito, me arriscando na madrugada, trabalhando no contrafluxo, procurando tarifa dinâmica, procurando corridas curtas, mas com bairros que sejam dinâmicos, para que eu possa ter um lucro maior, economizando combustível. Então, de fato, está sendo um desafio. Do outro, o passageiro que tem encontrado dificuldades para conseguir um carro que aceite a corrida. Acho que quando é muito perto não compensa para eles, porque o valor é muito baixo. Quando é muito longe também é muito longe, então acaba gastando muita gasolina e tal, e acaba não compensando também. Isso tem acontecido com frequência nas grandes cidades desde que os preços subiram nos postos. Enquanto o combustível teve alta de mais de 50% nesse ano, o reajuste das empresas de aplicativo nos repasses aos motoristas ficou entre 10% e 35%, dependendo da região. Só que não tem sido suficiente para fechar as contas, segundo o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo. Muitos motoristas estão deixando o seu trabalho porque já não aguentam mais tanto aumento. Metade da sua diária vai somente para o combustível. E a outra metade fica para locação veicular ou financiamento, sustento das suas famílias, manutenção veicular. A alta do combustível se deve ao preço mais elevado do barril do petróleo internacional e à oscilação do dólar. Um impacto em cadeia, explica esse economista.
O preço dos combustíveis, em especial da gasolina, já ultrapassou os R$ 7,00 em algumas cidades no Brasil. Isso significa que o custo do transporte de todas as mercadorias está subindo, retroalimentando a inflação. E isso, portanto, além de atrapalhar a população de maneira geral, que está pagando mais caro pelos mesmos bens e pelos mesmos serviços, está também tendo que esperar mais tempo para receber a sua pizza na sexta-feira ou o seu motorista para levá-lo em algum local. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, explica que nos casos em que o motorista deixa de fazer a corrida e ainda assim faz com que o passageiro arque com a taxa de cancelamento, ele deve abrir reclamação. O ideal é que ele procure um órgão de proteção do consumidor. O PROCON é um exemplo. Então, o PROCON ele tem essa competência para analisar as práticas consumeristas, inclusive punir, apresentar algum tipo de sanção para as empresas que não as cumprem. E agora, previsão do tempo com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, a última sexta-feira do inverno vai ser com chuva na região norte. Em alguns pontos, ela vem acompanhada de trovoadas e ventania. No sul, chove forte no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Só no final de semana é que essa instabilidade começa a perder força. No sudeste, o dia segue firme em Minas Gerais e o tempo continua seco. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, dia nublado, abafado e sem previsão de chuva. Já em São Paulo, o céu fica carregado, não chove, mas também não esquenta. Amanhã, a máxima não passa dos 20 graus. No Nordeste, sol no interior e chuva passageira no litoral do Rio Grande do Norte até a Bahia. E o calor foi o responsável pela formação de um redemoinho que invadiu um posto de combustível e assustou os funcionários que estavam no local. Isso aconteceu na tarde de ontem em Porangatu, que fica no norte de Goiás. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Amanhã, o tempo continua seco e quente em todo o centro-oeste e não tem previsão de chuva. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 41 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigada. Em resposta à reportagem exibida ontem no Rede TV News sobre a baixa capacidade de produção da usina de Belo Monte, a Norte Energia, concessionária da usina hidrelétrica, esclareceu por meio de nota que as obras da usina estão finalizadas e que desde 2019 todas as turbinas da usina estão à disposição do sistema elétrico brasileiro. A concessionária esclarece ainda que a Norte Energia não responde pela tarifa final ao consumidor. Essa atribuição cabe à distribuidora de energia local. A fama de Minas Gerais de ter os melhores queijos do mundo foi confirmada num concurso mundial promovido pela França. Os produtores mineiros conquistaram 40 das 57 medalhas do Brasil. Quando se fala em produtos típicos mineiros, o queijo artesanal é disparado o mais famoso. Não é por acaso que o Mercado Central de Belo Horizonte é um paraíso para os turistas. Primeira vez que a gente visita Belo Horizonte e, logicamente, um dos lugares que temos que passar é aqui no Mercado Central. Famoso justamente por conta dos queijos que tem aqui que a gente vem experimentar. As opções de sabor e consistência são variadas. Fresco, padrão, curado ou meia cura, macio ou mais encorpado. E dependendo da região onde é produzido, o queijo é ainda mais valorizado. Canastra, Cerro, Araxá, Alagoa, sul de Minas, região da Mantiqueira ali, Campo das Vertentes. No concurso internacional de queijos promovido esta semana na França, os produtores mineiros conquistaram 40 das 57 medalhas do Brasil. Esse aqui, da região da Serra da Canastra, maturado por 100 dias, conseguiu a premiação mais cobiçada, a Super Ouro. O campeão precisa da ação de um fungo durante o processo de maturação. Álvaro é um apreciador da iguaria cremosa e de sabor marcante. Para quem gosta de apreciar um bom vinho, como é o meu caso, ele é uma companhia excelente para o vinho, entendeu? E também, como você, mesmo no café da manhã, vale a pena cada centavo que a gente paga. No total, 940 queijos de 46 países foram colocados na disputa. O Brasil ficou em segundo lugar, atrás apenas dos franceses, com 5 medalhas Super Ouro, 11 de ouro, 24 de prata e 17 de bronze. Fiquei conhecendo o sabor, a textura,
a cor do queijo. Foi para nós um conforto muito grande que a gente está no caminho certo de dar esse saber fazer para que eles possam valorizar mais o seu produto. Produtores de São Paulo, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná também foram avaliados. Mas quando o assunto é queijo artesanal, é difícil tirar Minas Gerais do lugar mais alto do pódio. Eu fico muito feliz, é como se fosse uma vitória individual mesmo. É a nossa cultura mesmo sendo valorizada, é a gente mostrando para o mundo que tem muita coisa boa aqui. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, até amanhã.